Graças e paz, irmãos, graças e paz, amigos, graças e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Semana passada não tivemos aula, não gravamos a aula semana passada. Eu tive alguns problemas que me impediram de estar gravando. Estamos retomando hoje o nosso estudo no livro de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Já temos aí 4 aulas para trás, capítulo 1, capítulo 2 já foi feito. Eu tinha feito um projeto, irmãos, de trabalharmos cada capítulo do livro em 2 aulas. Porém, quando a gente chega no capítulo 3 e vai fazer estudo mais aprofundado, obviamente, antes de começarmos as aulas, eu li o livro todo algumas vezes, mas quando chegamos para fazer estudo aprofundado, para montar efetivamente as aulas, nós vimos que fica muito difícil trabalhar o livro todo, principalmente capítulos como o 3 e o 4, os irmãos vão entender por quê, de uma forma tão corrida ou com trechos tão longos. Por quê? A partir do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo de número 31, o apóstolo Paulo começa a trazer algumas provas teológicas da justificação pela fé somente. Ou seja, pela salvação apenas crendo em Cristo Jesus. O fato de nós sermos tornados justos diante de Deus tão somente pela fé em Cristo Jesus. Ele começa a mostrar isso. Então tem muitas implicações teológicas, tem muitas implicações práticas para as nossas vidas, tem muitas implicações práticas para a vida dos leitores originais. Então, eu percebi que ia ficar muito longo. Eu tinha separado, a aula está pronta aqui, para que fizéssemos o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 14. Iríamos fazer Gálatas 3, de 1 a 5, a experiência dos Gálatas, como o apóstolo Paulo apela a experiência dos Gálatas como prova teológica da salvação somente pela fé. E depois, a partir do versículo 6 até o versículo 14, ele trabalha a experiência de Abraão e o testemunho da lei. Ou seja, ele vai lá no Antigo Testamento para mostrar que a justificação é somente pela fé. Só que eu percebi uma coisa estudando que ia ficar muito longo. 14 versículos ia ficar muito longo. Porém, eu acho que se a gente fizer só 5, que é o que nós iremos fazer hoje, talvez tenhamos uma aula um pouco mais equilibrada. Menos de 1 hora de aula, que é o que estamos acostumados, mas teremos uma aula mais equilibrada e poderemos extrair um pouco mais do texto para as nossas vidas, nos proporcionando esse crescimento espiritual. Antes de começarmos a nossa aula, 2 coisas. Primeiramente, quero te convidar a estar participando das atividades da nossa igreja. As coisas que nós temos disponibilizado enquanto comunidade local. Toda segunda, quarta e sexta, por volta das 21 horas, vai ao ar o programa Boa Noite com Jesus. É o programa de devocionais da nossa igreja. São reflexões curtas, entre 8 e 12, 13 minutos, sempre com os pregadores da igreja, com o objetivo de te levar a refletir em um pequeno trecho da Escritura antes do seu descanso. Terça-feira, às 19h30, e agora sim uma atividade presencial, temos o culto de oração lá no templo, tá bem? Domingo, 9h30 da manhã, temos o culto público lá no templo, tá bom? Com mensagem, louvor, um culto normal, direcionado para aquelas pessoas do grupo de risco e os seus acompanhantes. À noite, às 19h30, temos culto novamente. Esse culto já direcionado para as pessoas que não são do grupo de risco do coronavírus. As 2 atividades são iguais, tá, irmãos? São o mesmo louvor, o mesmo pregador, o mesmo texto bíblico que é pregado. A diferença é essa questão do público. Temos disponibilizados na porta da igreja álcool em gel. Te pedimos que você leve a sua garrafinha de água, porque o nosso bebedouro está interditado como uma medida de prevenção contra o coronavírus, tá bom? Todo mundo usando máscara, distanciamento das cadeiras, todos os cuidados têm sido tomados para que nós possamos cultuar a Deus com segurança e em paz. Além desse primeiro recado, que é te convidar para essas atividades, a segunda coisa que eu quero fazer antes de começarmos a nossa aula é orar. Te convido a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça, que nós possamos efetivamente orar antes de começarmos essa aula no capítulo 3 de Gálatas, versículo de 1 a 5. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos concede.
Muito obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus de perdão, o Senhor é um Deus de graça, Pai. Senhor Deus, quero te pedir, ó Pai, perdão mais uma vez pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Pai, pelos meus tropeços. Coloco diante de Ti também, Pai, a vida dos meus irmãos, companheiros e amigos que assistem essa escola bíblica. Que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Sua Santa Palavra. Te agradecemos por tudo quanto tens feito, te louvamos pelas bênçãos sem fim que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, irmãos. Gálatas, capítulo de número 3, versículos de 1 a 5, a experiência dos Gálatas. Ou seja, como eles foram salvos, como eles conheceram o Evangelho, como eles receberam o Espírito Santo, como grandes coisas aconteceram com eles. Foi através das obras? Vamos ler o texto? Vamos ver o que o apóstolo Paulo tenta trazer à memória daqueles cristãos? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, irmãos, o apóstolo Paulo abre essa sessão de provas teológicas dele, tentando trazer os Gálatas de volta. Calma aí, gente, calma aí. Por que vocês estão indo por esse caminho? O que aconteceu? Vocês esqueceram do que se passou? Vocês esqueceram das coisas que ficaram para trás? Né? E muitas vezes acontece isso conosco também. A gente acaba esquecendo o quão miseráveis éramos e como a graça nos alcançou. E a gente começa a achar assim, agora eu já sou um crente maduro, já sou um cristão maduro, eu consigo fazer as coisas do meu jeito, eu consigo agradar a Deus pelas minhas boas obras, eu consigo criar crédito com Deus, fazendo na força do meu braço. Tá bem? Então a gente entrando na sessão aqui, vai do versículo 1 até o versículo 14, mas hoje nós só iremos trabalhar do versículo 1 ao 5. A sessão, irmãos, como geral, tem o título de A Experiência dos Gálatas e a Experiência de Abraão. Tá bom? Versículos 1 a 5 do capítulo 3, que é o que iremos trabalhar hoje, traz a experiência dos Gálatas, mostra a suficiência da fé para a salvação, e a gente chega no nosso texto. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que Paulo em nenhum momento questiona a salvação dos Gálatas. Então ele não fala assim, vocês nunca creram em Jesus, vocês nunca tiveram o entendimento correto do Evangelho, vocês nunca entenderam as boas novas do reino, que é o quê? Quais são as boas novas do reino? Qual que é o Evangelho? É aquele resumo clássico que a gente trabalha, né? Um Deus santo, criador, justo, bom, puro, eterno, fiel, onipotente, onipresente, onisciente, que cria o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Porém, a gente tem aí Deus, temos o homem, e o homem decide pecar. A partir do momento que o homem peca, há uma separação entre Deus e o homem. Como essa separação é resolvida, Deus envia o seu Filho para morrer em lugar do homem pecador, para que haja reconciliação novamente. Então a gente tem Deus, o homem, Cristo, que é aquilo que Deus manda, aquele que Deus manda para que possa executar o plano de salvação, e por fim a resposta, que é uma resposta que Deus espera do homem diante das verdades do Evangelho. Ou seja, Deus espera que o homem creia em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e se arrependa dos seus pecados. Então o apóstolo Paulo em nenhum momento fala que os Gálatas não entenderam essa dinâmica. Deus, o homem, Cristo, a resposta. Em nenhum momento ele fala que eles não entenderam isso. Mas ele mostra que alguma coisa está errada. Que eles estão indo por caminhos tortuosos, estão indo por caminhos estranhos, tá bem? Paulo não questiona a salvação dos Gálatas, mas mostra, no testemunho deles mesmo, ele vai apontar para a vida deles, que a fé é suficiente para a salvação.
O capítulo 3, versículo 1, diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Obviamente que o apóstolo Paulo sabe quem é. Ele sabe que são os judaizantes. Lembram lá? Os judaizantes de Atos, capítulo 15, versículo 1. Nós já vimos esse texto várias vezes aqui. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. O apóstolo Paulo sabia quem era. Mas ele faz essa pergunta retórica. Ó Gálatas insensatos, quem, os judaizantes, vos fascinou a vós outros? Irmãos, fascinação. Existe um nível de engano. Existe um nível de engano a qual todos nós podemos ser levados e que nos leva a uma religiosidade vazia, afastada da graça de Deus. Muitas vezes as pessoas começam a acreditar e a gente olha para a nossa cultura, a gente olha para o nosso ambiente, para a nossa época, e a gente vê muito isso. O ser humano, como eu já disse em uma outra aula, não sei, não lembro, acho que foi em Judas que eu falei sobre isso, o ser humano, ele é um ser religioso por natureza, é um ser adorador por natureza. E apesar da diminuição, ou talvez da perda de força da religião institucionalizada que a gente tem hoje em dia, o ser humano continua sendo um ser religioso. Diante disso, diante do fato de sermos religiosos, nós somos tentados em nossa época a buscar sempre religiões onde pelo mérito nós agradamos a Deus. Isso é muito claro, né? Se eu reencarnar várias vezes fazendo boas obras, eu agrado a Deus. Se eu jogar um avião em um outro país de pessoas que têm uma fé diferente da minha, eu agrado a Deus. E a gente está pegando os extremos, ó. Reencarnação várias vezes, um ataque terrorista, como os muçulmanos fazem. Se eu fizer caminhadas, peregrinações a lugares santos, eu agrado a Deus. Infelizmente isso tem crescido no meio evangélico, né? Viagens para a Terra Santa, como viagens para Jerusalém, viagens caminhos da Reforma, Alemanha, Suíça, Inglaterra, não com sentido histórico, mas tem gente que vai para ali como se estivesse indo fazer uma penitência, né? um sacrifício a Deus. A gente vive essa época em que as pessoas querem isso. E esse tipo de religião agrada o coração humano, porque enche o seu ego. Você está fazendo algo. Olha como é que você é bom. O cristianismo, o evangelho de Jesus traz algo diferente. Cristo fez tudo e ele pede apenas que nós creiamos na obra dele. Só que todas essas coisas nos fascinam. Todas essas possibilidades de, olha, eu viajei para a Terra Santa, eu fiz uma caminhada até determinada cidade santa no Brasil, ou eu ajudo os pobres e isso está me dando mérito com Deus. Todas essas coisas que nós vemos, elas nos fascinam a nos afastarmos do Evangelho, que é a verdade. O apóstolo Paulo trabalha isso no capítulo 1, quando ele diz que não existe outro Evangelho, não existe outras boas novas. As boas novas são tão somente crer no que Cristo fez. Não adianta você trabalhar de outra forma. Você tem que crer em Jesus, confiar somente nele. Mas as pessoas querem confiar nessas coisas. Por quê? Fascinam, chamam a atenção, iludem. Você acha que você está indo bem, quando na verdade você está indo mal. E tudo que você está produzindo não tem peso de salvação nenhum. Então o apóstolo Paulo fala isso. Quem fascinou vocês? Quem enganou vocês? Quem iludiu vocês? Quem colocou diante de vocês essa ideia? E olha que interessante. Quem vos enganou, vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Peraí, Gálatas. Vocês viram Jesus? Não fisicamente, Jesus não esteve na Galácia. Mas vocês ouviram a pregação do Evangelho. Cristo foi exposto diante de vocês. E o apóstolo Paulo fala, quando fala de expor, eu queria que a gente olhasse nossas Bíblias em Atos, capítulo 28, versículo de número 23. Paulo prega em Roma. Versículo 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência.
Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, Cristo foi exposto diante de vossos olhos como crucificado, ele está falando o seguinte, todo o evangelho e toda a obra de Jesus foi mostrada para vocês, Gálatas. Como eu e você. Nós não vimos Jesus pessoalmente, mas o evangelho nos foi apresentado. Cristo foi exposto diante dos nossos olhos como crucificado, morto em nosso lugar. E todo aquele que o contemplar será salvo. Então o apóstolo Paulo fala assim, ué, mas ele foi exposto diante de vocês. Mediante a minha pregação, mediante a pregação de outros homens fiéis, Cristo foi exposto, foi mostrado para vocês. E vocês estão deixando de crer nisso que foi pregado, que vocês creram em primeiro momento, para crer em ilusões. Quando ele usa o texto olhos, né, diante dos ante cujos olhos, traz uma ideia interessante, irmãos. A pregação fiel, tá? O ensino fiel, ele tem tanto poder e ele traz tanta salvação como ter visto a Cristo pessoalmente. Quantas pessoas a gente acompanha nos evangelhos que viram a Cristo? Viram Ele, estiveram junto com Ele, comeram com Ele, meteram a mão no prato com Ele e se perderam. A palavra e a pregação do evangelho, expondo Cristo crucificado, tem poder para salvar vidas. A pregação do evangelho é a forma como Deus decide agir para a salvação de vidas. Cristo morre e o contar dessa história para as pessoas é o que gera a salvação mediante a ação do Espírito Santo. Romanos, capítulo de número 10, versículos de 9 a 17 diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, se você crê em Jesus, você não cai nas ilusões, você não é fascinado, tá bem? Todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre o judeu e o grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou seja, a fé vem pelo ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que o apóstolo Paulo fala, foi exposto diante de vocês, ou seja, foi apresentado. E como pregarão se não forem enviados? Lembra que a gente falou da igreja de Antioquia já, que era a igreja que enviava missionários? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quais coisas boas? O Evangelho de Cristo Jesus. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, tendo a palavra, eu prego Cristo Jesus, e as pessoas creem e são salvas, e aí tem toda uma ação do Espírito Santo. Tá bem? Então Paulo questiona isso. Vocês estão acreditando em ilusões, vocês que viram Cristo através da pregação. Cristo foi colocado para vocês de forma tão viva através da pregação do Evangelho que é inadmissível ao Gálatas que vocês abandonem essa pregação para crer naquilo que não é verdade. Tá bem? Então a gente já fez aqui o nosso versículo de número 1. Vamos caminhar agora para o versículo de número 2 de Gálatas, capítulo 3. Vamos lá. Gálatas 3:2. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Então ele fala, ok, vocês viram Cristo, Cristo foi apresentado para vocês, e aí? Foi pela obra da lei ou foi pela pregação da fé?
Quando a gente falou de Jesus, a gente falou com vocês de obra ou a gente falou de crer nele? A gente falou de crer, tá bem? Eu quero apenas saber, quero apenas saber isso de vós, recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Quando ele faz isso, ele está apelando à experiência deles. Primeiramente ele fala por que eles estão crendo no que não presta, ele vai e mostra que Cristo foi exposto a eles, e aí ele vai e fala o quê? Que o Espírito foi dado para eles. Ele questiona, obviamente que é uma pergunta retórica, né, irmãos? Aquela pergunta que o apóstolo Paulo faz, sabendo que eles sabem a resposta, e eles sabem a resposta também. Uma pergunta para eles refletirem, né? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É isso que o apóstolo Paulo pergunta. E esta questão aqui, irmãos, é importante. Essa questão aqui do capítulo, do versículo 2 é muito importante. Porque ela traz à tona, ou ela traz à baila, ou seja, ela chama para o debate a origem e a suficiência da salvação dos Gálatas. Peraí. Mas peraí, Alberto, não está falando de salvação no versículo. Está falando do Espírito. Irmãos, o Espírito ele é recebido no momento em que nós cremos. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a morar em você. Se eu não me engano, esse texto não está no nosso estudo, mas 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, a partir do momento em que você crê, você recebe o Espírito Santo. Por isso que quando Paulo fala assim, quero saber isso de vós, recebestes o Espírito, ou seja, a marca da salvação do crente, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês cumpriram aqueles 630 mandamentos lá do Antigo Testamento, e então receberam o Espírito Santo? Ou vocês ouviram o Evangelho pregado, creram em Cristo Jesus e receberam o Espírito Santo? Essa é a questão que Paulo traz aqui. E isso é importante, porque ele faz o povo refletir. E eu acho muito legal a forma como Paulo faz. Porque é uma forma que infelizmente tem sumido nas nossas igrejas. Que é o quê? Fazer o povo pensar. No primeiro versículo, ele não chama eles à reflexão. Ele fala, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Ele começa a falar o seguinte, vocês creram, vocês ouviram, Jesus foi apresentado. Por que vocês estão indo para a ilusão? Quem iludiu vocês? E aí ele chega na segunda. Quero apenas saber isso. Ele fala, eu não quero... Ele meio que apaga quem vos fascinou, porque ele já sabia. Mas a pergunta do versículo 2 é uma pergunta para fazer o povo realmente pensar. Quero apenas saber isso de vocês. Receber o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aqui a gente tem uma questão séria. Da onde veio a sua salvação? Por que você é salvo? É porque você é bom? Como a gente já disse em outras aulas, é porque você vai no EBD, porque você vai no culto de oração, porque você vai no culto domingo à noite, porque você vai dar o dízimo, porque vai participar de um pequeno grupo multiplicador. Irmãos, tudo isso é muito bom. Mas não fundamente a sua salvação nessas coisas. Entenda elas como aquilo que está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Que diz o seguinte, somos feitura dele, para as boas obras, as quais de antemão preparou, para que andássemos nelas. Ou seja, não somos salvos pelas boas obras, somos salvos para as boas obras, para que as boas obras testemunhem aos homens do nosso Pai que está no céu. Então ele fala assim, ok, como é que foi? Foi pelas coisas que vocês fizeram ou pela pregação? E ele sabe a resposta. Ele sabe que a resposta é a pregação do Evangelho, e os Gálatas sabem também. Porque quando o apóstolo Paulo faz isso, ele faz os Gálatas fazerem um exercício que a gente tem esquecido de fazer, que é de lembrar como é que era a nossa vida antes de Jesus. A história da humanidade é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. A história da sua vida, da minha vida, também é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Existe um marco da nossa vida, que é o encontro com Jesus. E o apóstolo Paulo, ele chama eles a pensarem isso. Vocês receberam pelas obras ou pela pregação da fé?
Antes de Cristo, em que vocês estavam se esforçando, ou antes de Cristo, em que vocês estavam vivendo uma vida depravada, vocês tinham Espírito ou não? Foi através das coisas que vocês fizeram que vocês tiveram esse marco na vida, ou foi através do encontro com Cristo pela fé? Vocês foram salvos porque vocês tinham coisas para dar, ou vocês foram salvos e receberam o Espírito Santo porque vocês entenderam que nada eram? E o homem tem que entender isso, irmãos. O homem tem que voltar a olhar quem ele era antes de Jesus e perceber: Senhor, eu nada era. E o Senhor é um Deus que trabalha através do nada, irmãos. Quando a gente vai em Gênesis 1, aparece várias vezes: e disse Deus, haja. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. O nosso Deus é um Deus que trabalha através do nada. Ele não precisa que você entre com nada na salvação. Ele te salva porque Ele é um Deus gracioso. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus bom. E é por isso que Ele salva. Não pelas nossas obras do braço, não pelas nossas boas obras. Tem mais uma questão que a gente vê aqui, no versículo 2. Um ponto importante inserido nessa questão que o apóstolo Paulo faz é o fato de recebermos o Espírito Santo pela fé no momento da conversão. Efésios, o próximo livro logo após Gálatas, capítulo 1, versículo 13 e 14, mas a gente tem que ler a última palavra do versículo 12 para a gente poder entender, tá bem? Cristo, última palavra do versículo 12. Agora o versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, depois que ouviu, lembra lá que o apóstolo Paulo fala? Ou pela pregação da fé? A quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, em Cristo, também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A partir do momento que você crê, você é selado com o Santo Espírito da promessa. O qual é o penhor da nossa herança. E isso aqui é interessante. O que é o penhor? Às vezes a gente penhora as coisas, né? Vai lá, entrega determinado objeto e recebe um recurso de volta. E aquele objeto só é resgatado a partir do momento que a pessoa que o penhorou for lá e devolver o dinheiro para a casa de penhor para pegar o objeto de volta. Então, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo é a garantia que ele vai voltar para nos buscar. Tá bem? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Todos aqueles que têm o Espírito Santo, todos aqueles que creram através da pregação do Evangelho. Isso aqui é importante, porque existem algumas linhas teológicas e alguns grupos religiosos que ensinam o seguinte: que você aceita Jesus, você é salvo. Né? Mas você tem que buscar uma segunda bênção, tá? Um batismo com o Espírito Santo. E isso é ensinado, Você tem que buscar. Só que isso aí cria aquilo que o apóstolo Paulo não gosta e que ele já rebate aqui no capítulo 2, a gente estudou na última aula. Ele cria a ideia de castas na igreja. Supercrentes, que são batizados no Espírito Santo, e o resto. E essa não é a ideia da igreja de Jesus. Tá bem? Então o apóstolo Paulo já tentou trazer várias coisas a eles aqui, e ele está trazendo a salvação dele. Ele está apelando à experiência deles. Olha, Jesus foi exposto diante de vocês. Vocês foram salvos pela pregação da fé. Vocês receberam o Espírito através da pregação da fé. E agora, versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Irmãos, isso aqui é muito importante. Isso é importante demais pra gente. Porque tudo que está na Bíblia é importante pra gente. Mas isso aqui é muito importante mesmo para nós. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Irmãos, o apóstolo Paulo ele fala com eles: vocês tiveram Cristo crucificado, Ele é o suficiente, Ele fez tudo por vocês. Vocês creram, receberam o Espírito através da pregação da fé. Foi uma pregação, não teve mérito de vocês. Vocês ouviram a mensagem, o Espírito habitou nos seus corações através da fé. Ou seja, Deus manda Jesus, Jesus morre, alguém prega para você, o Espírito Santo mora no seu coração, você não está fazendo nada.
E agora você acha que começou bem, começou pelo Espírito e agora vocês querem andar na carne. E na carne, que o apóstolo Paulo não está falando de carnalidade como a gente está acostumado, de imoralidade, de viver no pecado. Não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, vocês estão achando que vocês foram salvos através da ação de Deus, mas vocês querem só que Deus abra a porta. Então Deus abre a porta no caminho da salvação, vocês entram no caminho e a partir daí vocês querem andar com as suas próprias pernas. E isso não é a verdade do Evangelho. Tá? Aqui o apóstolo ele condena tanto a tentativa de guardar a lei por esforço próprio, aquela pessoa que tenta guardar aqueles 630 mandamentos do Antigo Testamento por esforço próprio, ou até mesmo os 10 mandamentos por esforço próprio, que se resume em 2 mandamentos: amará, pois, o Senhor seu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A pessoa que tenta guardar isso na força dele, eu sou bom, eu consigo, eu já sou salvo em Jesus e isso me capacita a fazer o que eu quiser. Né? Já que eu já sou salvo, eu tenho poder para cumprir os mandamentos. Em mim. Não no Espírito que habita em mim. Eu. Através da minha capacidade intelectual, através da minha oratória, através das ações que eu tenho na igreja, dos cargos que eu ocupo, eu tenho poder para cumprir os mandamentos de Deus. E ele pega e fala, não, se você está... Ele está condenando, o apóstolo Paulo está condenando. Não, está condenando, está errado tentar guardar a lei pelo esforço próprio. Ele apresenta isso em Romanos 7 até Romanos 8, 17. É um texto longo, nós não vamos ler aqui, mas vai aparecer aqui o texto para que os irmãos possam ler. Romanos 7 até 8, 17, o apóstolo Paulo mostra como é impossível você tentar guardar aquilo ali tudo. E ele também está condenando tanto tentar guardar a lei pelo esforço próprio, como buscar o favor de Deus através da circuncisão. Por isso que ele fala de carne, que é de cortar a carne. E está lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 2 e 3. Diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte: não confie na carne. Tá? E aqui ele está falando da circuncisão mesmo, aquele ritual judaico de cortar ali a pele do prepúcio. Tá bom? Então ele, no versículo 3, ele condena essa arrogância de tentar guardar toda a lei, de acordo com Romanos capítulo 7, versículo 7 até 8, 17. Ele condena também essa busca do favor de Deus através da circuncisão, e aqui ele dá um tiro, um tapa na cara dos judaizantes, lá de Atos capítulo 15, versículo 1. E também ele fala que não adianta você achar que Deus apenas abre o caminho para a salvação e que você vai conseguir trilhá-lo sem a ajuda de Deus. Irmãos, a salvação ela é um ato soberano de Deus. A justificação é um ato soberano de Deus. Porém, a santificação é um processo em que eu, junto com o Espírito Santo, trabalhamos. Eu desejo agradar a Deus, eu anseio por agradar a Deus, eu clamo ao Espírito Santo para que Ele me capacite para isso, que Ele me dê forças para isso, porque sozinho eu não consigo. Se você tiver apenas a boa vontade de agradar a Deus, irmãos, infelizmente você não vai agradar a Deus. Tem muita gente com boa vontade, mas que não agrada a Deus, porque tenta fazer isso desvinculado do poder santificador do Espírito Santo. Tá? O foco do versículo 3 é mostrar a insanidade, que é ver a cruz apenas como uma porta. A cruz é uma porta, então eu passei por ela, eu estou tranquilo. É uma muleta, né? É só um apoiozinho para mim. Não, a cruz é tudo. A cruz é tudo. A cruz é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus não é só a porta. Ele é o caminho. Ele é a porta, ele é a porta. Ele é a porta que nos conduz a Deus. Mas ele também é o caminho que nos conduz à morada eterna. Então, se você achar que você vai entrar pela porta e depois vai trilhar caminhos equivocados, você não vai se dar bem no final. Você não vai atingir o objetivo que Deus tem para a sua vida. No clássico O Peregrino, de John Bunyan, o peregrino ele passa pela cruz, ele entra pela portinha estreita e ele começa a jornada dele
que é por aquele caminho. Tem um momento que ele sai do caminho, eles pulam o muro, tem um muro que margeia o caminho, eles pulam o muro e vão para um castelo de um gigante chamado Desespero. Por quê, irmãos? Porque a partir, e eu acho muito legal essa ilustração do banho, porque a partir do momento em que eu saio do caminho, que é Cristo Jesus, eu entro pela porta e eu vou pelo caminho. A partir do momento que eu saio do caminho, eu começo a depender de mim mesmo, para me orientar, para me poder achar a direção. E aí eu entro em desespero, porque a gente começa a olhar para nós mesmos, principalmente quando saímos do caminho, quando já conhecemos o caminho, nós começamos a ver que nós somos incapazes de agradar a Deus sem estar no caminho, que é Cristo Jesus. E pela graça de Deus, no livro, o cristão ele consegue retornar ao caminho correto. Tá bom? Então, esse é o foco do versículo 3, mostrar que Jesus não é apenas uma porta, mas ele é todo o caminho que leva a Deus. Nós começamos em Cristo e nós vamos nos tornando perfeitos, vamos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus também. Tá bom? Vamos lá, versículo 4, irmãos. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Após Paulo mostrar que a salvação começa e continua e consuma-se em Cristo, pela fé, ele traz uma outra questão. A verdadeira vida cristã, começada e mantida na fé, é uma vida de padecimento, é uma vida de sofrimento. Então o evangelho não é atrativo, Alberto. Não, o evangelho é atrativo sim. Mas se ela é de sofrimento, então Jesus sofreu em vão. Não, Jesus não sofreu em vão. Jesus sofreu para pagar um preço que era impagável. Então, um preço que eu e você não tínhamos como pagar, como o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, o escrito de dívida que era contra nós. Jesus paga. Só que, quando você decide seguir a Cristo de todo o teu coração, e isso está lá em João capítulo 16, versículo de número 33, no mundo tereis aflições. Por quê? Porque nós, a partir do momento que nós nos posicionamos ao lado de Jesus, irmãos, nós nos posicionamos contra todo o sistema do mundo. Contra todo o sistema gerido por Satanás. Contra todo o sistema gerido pelo coração pecaminoso do homem. E a gente se posiciona contra. E aí a gente começa a ser perseguido. Infelizmente, e eu falo infelizmente mesmo, nós vivemos uma época de muita tranquilidade religiosa, que não é a verdade de cristãos em lugares muito mais difíceis. E por nós vivermos essa tranquilidade religiosa, a gente passa a acreditar que o cristianismo é apenas um adendo à nossa vida, um anexo na nossa vida, um detalhe na nossa vida. Só que o cristianismo, ele é um chamado à morte. O cristianismo é um chamado a morrermos para nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz, a seguirmos a Cristo. A abrir mão muitas vezes de relacionamentos, a abrir mão muitas vezes de práticas, a abrir mão muitas vezes do orgulho que nos impede de pedir perdão. O cristianismo ele é um convite sim ao sofrimento. Por isso que o apóstolo Paulo fala, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, e que ele está falando de perseguição, que os Gálatas sofreram. E aqui ele está falando também das coisas que você e eu abrimos mãos todos os dias para servir a Cristo. Todos os dias nós abrimos mão de alguma coisa, todos os dias nós temos que pedir perdão, todos os dias nós temos que morrer para nós mesmos. Porque importa que ele cresça e eu diminua. Isso está diretamente relacionado, por exemplo, com o versículo 20 do capítulo 2. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então o apóstolo Paulo está falando, não vive mais você. E para que você não viva, você tem sim que abrir mão de muitas coisas. Mas, irmãos, apesar da vida cristã ser começada e mantida pela fé, e essa vida cristã ser uma vida de autonegação, e acaba assim sendo uma vida de sofrimento,
né? Como disse, se eu não me engano foi Chesterton falou, né? Se você está procurando uma religião que te deixe tranquilo, eu não te recomendo o cristianismo. Se, apesar dessa vida de cristã ser uma vida de se autoanular, ser uma vida de sofrimento, ela é uma vida de grande galardão. Alegria aqui, paz no Espírito aqui, comunhão com Deus aqui, uma família espiritual de crentes que te cercam aqui. A certeza da salvação, o Espírito Santo testificando com o meu espírito que eu sou filho de Deus aqui. É muito legal. Hebreus capítulo 10, versículo de número 30. Primeiro vamos ver 1 Coríntios. 1 Coríntios, irmãos, 15, 58 diz assim. Inverti a ordem dos versículos. Mas 1 Coríntios 15, 58 diz assim. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. No Senhor. Se vocês estiverem ligados em Cristo, o trabalho não é em vão. Agora, se você estiver fora, você pode fazer 1 milhão de boas obras. É em vão. É em vão. Tá? No Senhor o vosso trabalho não é vão. E Hebreus capítulo 10, versículo de número 35, diz o seguinte. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ou seja, Gálatas, aqui no caso dos Hebreus. Mas o apóstolo Paulo, quando ele diz aos Gálatas, ele está dizendo o seguinte. Não abandonei a mensagem que foi pregada. Não abandonei o Cristo que foi apresentado. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Grande prêmio. Grande coroa. Eternidade de paz e bênção com Deus. Talvez você vai passar por uma vida de sofrimentos na terra, mas tenha certeza, vai valer a pena. Tem uma canção evangélica que diz, né? Quando o grande dia chegar, vai valer a pena, Senhor, valeu a pena. Eu acho muito interessante isso e é o que o texto diz. Gálatas capítulo 3, versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Se você está sofrendo com Cristo, 1 Coríntios 15, 58. No Senhor, nada é em vão. Agora, se você está sofrendo sem Cristo, aí é em vão. Tá? Entretanto, se você tenta levar a sua vida cristã baseada no esforço próprio, de nada adianta todo sofrimento e privação auto-infligida. A gente vê isso naqueles monastérios em que a pessoa se chicoteia e passa por tudo aquilo para se auto-anular. Se está desvinculado de Jesus, Jesus não pede para a gente fazer aquilo. Está desvinculado. É sofrer, sofrer em vão. Tá? É sofrer, sofrer e infelizmente no final ir para o inferno. Porque você não vai para o céu porque você sofreu. Né? A gente já tem que deixar isso claro também. A salvação não é por boas obras, a salvação não é por sofrimento. Sofreu tanto, agora descansa com Jesus. Se sofreu tanto e não teve Cristo Jesus, não vai estar descansando com Jesus, irmãos. Tá? É a dura mensagem que a gente muitas vezes se nega a falar. Mas se você está sofrendo e está sem Jesus, é o inferno. Né? Porque o que te leva para o céu não é o sofrimento. O que te leva para o céu é Cristo Jesus. Como a gente disse, acho que já na primeira aula, né? É tudo com Jesus, nada sem determinada coisa. Tudo com Jesus, nada sem sofrimento. Não. Você pode sofrer, se você sofrer e estiver sem Jesus, você vai para o inferno igual. Porque é tudo com Jesus, nada sem Jesus. Tá bom? Vamos caminhando para o nosso final da nossa aula. Versículo de número 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A sessão toda, irmãos, versículo de 1 a 5, tem várias questões. Quem fascinou vocês tirando o foco do Cristo crucificado? Vocês receberam o Espírito pela lei ou pela pregação da fé? Vocês começam através do Espírito e depois querem caminhar na carne?
será que vocês estão sofrendo em vão? Será que vale a pena se desvincular do Cristo crucificado, da pregação da fé, para sofrer em vão? E aí, ele chega no versículo 5. Ou seja, ele está lembrando tudo que eles passaram. Ele está apelando à experiência deles. Ao fato deles terem visto Jesus através da pregação, através da recepção do Espírito mediante a fé na mensagem. Né? Ele está mostrando, vocês sofreram tanto por essa verdade e agora vocês estão abandonando ela. Tá bom? E aí, por fim, ele fala: aquele, pois, que vos concede Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, ele traz assim: o Deus que faz milagres, o Deus que dá o Espírito na salvação, ele deu porque vocês foram bonzinhos ou ele dá porque vocês têm fé no Filho dele? Vocês recebem o Espírito porque vocês são bonzinhos ou você recebe o Espírito porque Deus é bom? Deus faz milagres porque ele é bom e porque ele espera que vocês creiam nele, ou porque vocês são bonzinhos? Nossa, eu sou tão batista, né? E aí ele traz essa questão. Ele traz mais uma questão. E ele mostra: olha, tem acontecido milagres no meio de vocês. Deus tem operado grandes coisas. Mas ele opera porque vocês são bonzinhos ou por causa da fé? E o apóstolo Paulo mostra: tudo gira em torno da fé em Cristo Jesus. É tudo na fé. Não tem espaço para o mérito humano. Ao fim da sessão sobre a experiência de salvação dos Gálatas, Paulo mostra que Deus não se deixa manipular pelo esforço humano. Vamos fazer isso aqui, irmãos, uma campanha de sete domingos no Sal Grosso, porque Deus vai fazer grandes milagres. Não, Deus não vai fazer por causa disso. Deus vai fazer o milagre porque você crê nele, porque você confia nele, porque você coloca a situação diante dele, porque você confia na pregação do Evangelho. Deus faz porque ele é bom. Ele não faz por causa que nós temos méritos. Deus é um Deus de milagres e que age graciosamente, unicamente por amor e não por ser comprado com boas obras das pessoas. A gente vê isso tantas vezes, irmãos. Eu coloco Deus na parede porque eu faço isso, eu faço aquilo, então Deus tem que fazer. Quantas vezes a gente não escuta isso? Isso tem se tornado um discurso tão comum no meio da igreja evangélica, do evangelicalismo brasileiro. Discurso demoníaco, irmãos. De que você pode comprar Deus. Deus não precisa de nada que você possa fazer. Deus não carece de nada. Deus é satisfeito em si mesmo. Deus decide salvar o homem simplesmente porque ele é um Deus bom. E ele espera que os homens creiam na mensagem do teu evangelho e na obra do seu Filho. Porque ele é um Deus bom, simplesmente por causa disso. Tanto a salvação, que implica em receber o Espírito Santo, como os milagres, irmãos, milagres de cada dia, são frutos da fé no agir de um bom Deus. Tanto a salvação, que implica em receber o Espírito Santo, como os milagres de todos os dias e de cada dia, são frutos da fé e do agir de um bom, são frutos da fé no agir de um bom Deus. Salmos 34, versículo 8, a gente caminha para o final. Salmo 34, 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus faz milagres todos os dias. Deus salva todos os dias. Deus concede o Espírito Santo todos os dias. E ele faz isso não pelos seus méritos, não pelas suas obras. Não sejamos como os Gálatas, irmãos, que passaram a confiar em si mesmos e foram perdendo o foco de Cristo crucificado apresentado na mensagem. Foram perdendo foco nas coisas que eles tinham passado. Foram perdendo foco no momento em que receberam o Espírito e começaram a se focar apenas na religiosidade.
E muitas vezes a gente fala, por que hoje em dia não acontecem mais tantos milagres? Talvez grandiosos milagres realmente a gente não tenha visto, aquelas coisas como a gente vê no Antigo Testamento. Mas existem milagres todos os dias. Todos os dias famílias são restauradas. Todos os dias mortos voltam à vida. Estou falando de mortos espirituais, que se encontram com Cristo e têm vida nele. Todos os dias casamentos são restaurados. Todos os dias algemas de pecado caem dos pulsos e dos tornozelos de pessoas em todo o mundo. Todos os dias milagres acontecem. Fruto de um Deus bom. Fruto da fé de pessoas na pregação sobre o Filho desse Deus bom que morreu por mim, por você. Que não sejamos como os Gálatas, que não percamos do foco, que não perdamos o foco na nossa salvação, que é uma salvação construída, consumada, tão somente pela graça de Deus, e que é aplicada em nós, tão somente pela fé na mensagem do Evangelho. Deus te abençoe, que você possa realmente crescer com esse estudo simples, estudo curto, mas que ele possa realmente achar lugar no teu coração e mudar a sua vida, mudar a minha vida, para que nós possamos perceber que tudo quanto fazemos, não fazemos para a salvação, mas fazemos porque já somos salvos, através da fé em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Deus. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de estudarmos um trecho da Tua Sagrada Escritura. Obrigado, ó Pai, pela mensagem do livro de Gálatas, Pai. Chegamos agora na parte mais complexa do texto, que é a parte onde mostra, Deus, provas teológicas, Pai, na vida das pessoas, Deus, de que o Senhor é um Deus que salva tão somente através da graça, sem nenhum mérito humano. Ó Pai, nos ajude, ó Deus, a não sermos como os Gálatas. Mantenha o nosso foco, Pai. Mantenha os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Cuide das nossas vidas, ó Pai, e que o Senhor nos ajude a caminharmos, não através das nossas forças, mas caminharmos de fé em fé, para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado nas nossas vidas. Continua, ó Pai, nos mostrando os milagres de todos os dias. Continue, ó Pai, abrindo os nossos olhos para que possamos ver grandes coisas que o Senhor faz nos pequenos detalhes do nosso viver. É o que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. É isso aí, irmãos. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu tempo, pela sua dedicação. Que Deus te abençoe de uma forma toda especial. Sinta-se convidado às nossas demais atividades e até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Antes do tchau, tchau, deixe seus comentários aqui embaixo. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, coloca aqui e a gente vai responder. Agora sim, tchau, tchau. Até a próxima.